Olá, meu nome é Carla, sou tecnóloga do Senabio e vou falar mais um pouco sobre a microscopia eletrônica de transmissão. Vou falar especificamente sobre os microscópios eletrônicos de transmissão de 200 kV que temos no Senabio, seus recursos técnicos, algumas aplicações e um breve comparativo entre eles. Os princípios de funcionamento são muito semelhantes ao dos outros METs de 80 e 120 kV. O feixe de elétrons é gerado a partir de uma fonte e passa pelas lentes condensadoras, que nada mais são do que bobinas eletromagnéticas que modulam o diâmetro do feixe que incidirá sobre a amostra e a atravessa. Em seguida, este feixe passa pelas lentes objetiva e projetora. Ajustando a corrente dessas lentes, é possível variar a ampliação da imagem final. Esta imagem é projetada sobre uma tela de visualização no próprio microscópio, ou pode ser capturada em forma digital através de uma câmera CCD ou CMOS. A resolução final da imagem está associada tanto à fonte de elétrons quanto ao sistema de aquisição da imagem, nestes casos, as câmeras CCD. Estes dois microscópios operam a 200 kV, e as principais diferenças entre eles são o poder de resolução da fonte de elétrons e da câmera CCD. O TECNAI T20 possui uma fonte de hexaboreto de lantânio termoiônica. A partir do seu aquecimento, são emitidos elétrons. Este tipo de fonte tem um maior poder de resolução do que as fontes de tungstênio. O TECNAI G20 está equipado com uma fonte FEG, por emissão de campo, que consiste numa ponta extremamente fina, onde os elétrons são emitidos pela influência de um campo elétrico externo. Esta fonte produz feixe de elétrons com mais coerência, reduzindo a geração de aberrações, o que aumenta ainda mais o poder de resolução e torna possível o imageamento de estruturas de dimensões menores. Quanto à forma de aquisição imagem, ambos possuem câmeras CCD, sendo que o TECNAI T20 é equipado com uma câmera de 1K, enquanto o TECNAI G20 com uma câmera de 4K, com maior poder de resolução. Para análise por MET, a amostra já deve ter sido previamente preparada e acondicionada sobre a grade. Esta grade contendo a amostra será colocada no suporte e este será inserido na coluna do microscópio. Dentre as amostras normalmente analisadas, podemos ter, por exemplo, cortes obtidos por ultramicrotomia, ou seja, fatias muito finas são cortadas a partir de um bloco de resina onde as amostras, tal como células, foram embutidas. Estes cortes são colocados sobre grades metálicas de 3 milímetros de diâmetro. Também existem outros protocolos de preparação que são específicos de cada material e objetivo da pesquisa, utilizando grades revestidas por um filme polimérico. As aplicações da microscopia eletrônica de transmissão são inúmeras, incluindo caracterização de estruturas de células, tecidos, vírus, bactérias, protozoários, proteínas e também nanopartículas, agregados, materiais maciços, onde seja de interesse a avaliação da morfologia, distribuição e tamanho de partículas. Estas análises são de grande importância para a compreensão dos fenômenos biológicos, mecanismos químicos, físicos e propriedades dos materiais, permitindo, assim, grandes avanços acadêmicos e tecnológicos em áreas como ciências biológicas, medicina, farmácia, ciências da saúde de maneira geral, ciências dos materiais, nanotecnologia, engenharias, química, entre outras. Os METs de 200 kV do Senabio são equipados com dispositivos que permitem a realização de análises utilizando as técnicas de microscopia eletrônica de transmissão, transmissão varredura, tomografia, criomicroscopia, difração de elétrons
e alta resolução, sendo esta última somente no microscópio Tecnais G20 FEG. Na microscopia eletrônica de transmissão, o feixe de elétrons atravessa a amostra com maior aceleração em 200 kV e a imagem formada apresenta menor contraste do que nos microscópios de 80 e 120 kV. Isto permite a caracterização de amostras mais espessas, até 200 nanômetros. Aqui estão alguns exemplos de imagens de microscopia eletrônica de transmissão feitas no Tecnai T20 com fonte de hexaboretilantanio em 200 kV. E aqui, imagens de microscopia eletrônica de transmissão feitas no Tecnai G20 com fonte FEG em 200 kV. No modo transmissão varredura, o feixe é convergido em forma de um spot e faz uma varredura sobre a amostra, ponto a ponto, linha a linha. O sinal gerado é enviado para um detetor anular de alto ângulo. Na imagem formada, é produzido um contraste de número atômico, onde os elementos mais pesados emitem mais sinal, apresentando-se mais claros e brilhantes. O contraste pode aparecer invertido em relação à imagem de transmissão, como é mostrado nas imagens a seguir. Neste exemplo, são mostrados cristais que crescem dentro de uma bactéria. Os cristais contêm ferro e, no modo transmissão varredura, aparecem mais claros do que na região ao seu redor, que é rica em carbono, um elemento mais leve. No modo transmissão, o contraste é invertido. Podemos observar também que a imagem de transmissão varredura traz informação da superfície das estruturas e até uma impressão de imagem tridimensional, embora seja bidimensional. Na tomografia de elétrons, é utilizada uma série de imagens bidimensionais para a reconstrução de um volume tridimensional. São utilizados cortes seriados semifinos da estrutura que se deseja reconstruir. Para obter uma série tomográfica por MET, a amostra é inclinada através de um goniômetro e são registradas imagens projetadas em vários ângulos entre menos 70 graus e mais 70 graus. Após alinhamento, retroprojeção e processamento da série tomográfica, é gerado um modelo tridimensional, que não tem resolução de 100% do volume reconstruído, devido às limitações do quanto se consegue inclinar a amostra no equipamento. São utilizados softwares tanto para a aquisição das imagens quanto para a reconstrução 3D do volume do objeto. Nestas imagens, à esquerda, é possível observar alguns cortes de uma série tomográfica, mostrando o parasito Plasmodium chabaldi, causador da malária em roedores, no estágio de anel. À direita, um vídeo da reconstrução da série tomográfica até a etapa do modelo tridimensional, feito através de um software de reconstrução, mostrando o parasito englobando uma porção do citoplasma da célula hospedeira e algumas estruturas celulares. A criomicroscopia utiliza temperaturas criogênicas para o preparo e conservação das amostras em estado vítreo, com gelo amorfo, com a finalidade de preservar as estruturas de células o mais próximo possível do estado nativo. Assim,
é possível reduzir ou eliminar os artefatos gerados por reagentes químicos usados como fixadores para a imobilização da célula ou como contrastantes. Dessa forma, é possível obter imagens de amostras volumosas até de uma célula inteira, dependendo das suas dimensões, e ainda observar as estruturas internas da célula. A interação do feixe de elétrons com materiais cristalinos em determinados ângulos pode gerar padrões de difração. Através de medições das distâncias dos spots ou anéis formados, é possível obter informações sobre a organização da estrutura cristalina desses materiais. As imagens de alta resolução necessitam de grandes ampliações, num regime de lentes em que o contraste passa a seguir uma função periódica. Passam a ser observadas linhas paralelas resultantes da interação da onda do elétron com os planos cristalinos do material. Estas propriedades são úteis para amostras contendo materiais com uma rede cristalina bem organizada e estável ao feixe de elétrons. Em nosso caso, o microscópio TECNAI G20 com fonte FEG permite a obtenção de imagens de alta resolução. Nesta imagem de um cristal de magnetita, podem ser observadas linhas paralelas correspondentes às distâncias entre os planos cristalinos que, em determinadas orientações, ou seja, ângulos de inclinação da amostra, é possível medir essas distâncias utilizando uma operação matemática, a FFT, transformada de Fourier, e, posteriormente, indexar os planos cristalinos e identificar o cristal. Os microscópios eletrônicos de transmissão de 200 kV apresentam melhor resolução espacial do que os de 80 e 120 kV, principalmente devido à maior potência das suas fontes de elétrons. Em contrapartida, nos METs de 200 kV, as imagens possuem menor contraste, sendo mais adequado para amostras mais espessas. De maneira geral, METs de 80 a 120 kV são mais adequados para amostras com espessura de aproximadamente 70 nanômetros, enquanto os METs de 200 kV podem trabalhar com amostras de espessuras até 200 nanômetros ou cortes mais finos com contrastação. Ambos os METs de 200 kV do Cenabio são equipados com detetor para modo STEM, transmissão varredura. São otimizados para criomicroscopia e possuem a abertura para difração de elétrons. Quanto à alta resolução, somente é possível no TECNAI G20 com fonte FEG. Para a tomografia, com exceção do GEOL 1200, todos os METs estão equipados com software para aquisição de séries tomográficas. Agradeço a sua atenção. Caso precisem, podem entrar em contato conosco para mais informações ou através do site do Cenabio.